Olha só, olha só, olha só. Presta atenção. Gráfico, tá? Gráfico. Vocês já estudaram gráfico de função de uma variável, tá? Lá no cálculo 1. E vocês já faziam gráfico lá no ensino médio também, né? Gráfico. Quando eu tenho uma variável, que foi o assunto lá do cálculo 1, o que acontece? Olha, vou pegar aqui uma função de uma variável, lá do cálculo 1. Tá? Esse x aqui, ele está no domínio da minha função. Ele percorre o domínio da minha função, tá? E aí, o que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é o seguinte. Aqui eu tenho o plano xy, plano cartesiano. O gráfico dessa função é uma linha aqui, assim, ó. Ela tem a propriedade de que toda reta paralela ao eixo y só toca o gráfico em um ponto, né? Por causa que uma função associa a cada ponto um único da origem. Esse gráfico ele tem algumas propriedades, não sei se vocês lembram, ou se foi observado isso para vocês. Quando eu projeto esse gráfico no eixo x, isso que dá aqui é o domínio da minha função. É o domínio da minha função. Quando eu projeto esse gráfico, eu achato o gráfico todo aqui no eixo y, isso aqui é o conjunto imagem da minha função. Tá? É isso. E o gráfico é constituído por pontos aqui em que a abscissa está no domínio. E a ordenada desse ponto é o valor dessa abscissa, é a imagem dessa abscissa pela função. Este ponto aqui, ele é, portanto, um ponto da forma x, f de x. Né? Assim é o gráfico. Então, o gráfico de uma função de uma variável é a representação geométrica do conjunto desses pontos aqui, ó. Eu vou chamar assim, G índice F, gráfico de F. Ele é o conjunto dos pontos x, f de x. X, f de x, pertencente ao R2, né? Pertencente ao R2. Está no plano cartesiano. Tal que o x percorre o domínio da minha função. O desenho aqui é um conjunto de pontos. O desenho desses pontos dá essa linha aqui. E essa linha é o gráfico. Na verdade, eu tenho dois objetos aqui, esse desenho e esse conjunto. Para ambos eu chamo de gráfico, tá? Isso aqui é o gráfico da minha função. E isso aí também é o gráfico da minha função, tá? Às vezes a gente diz que isso aqui é o gráfico, isso aqui é o esboço do gráfico, tá? Mas vamos chamar de gráfico para os dois, tá bom? Então isso aqui é o gráfico de uma função de uma variável, tá? Esse aqui é o gráfico de uma função de uma variável. E para duas variáveis? Quando eu tenho duas variáveis, o que acontece quando eu tenho duas variáveis? Duas variáveis. Olha, então agora eu tenho uma função de duas variáveis. Tá? Esse xy percorre o domínio da minha função. O que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é o conjunto parecido com esse. Olha, aqui a gente não colocava variável e o valor da variável, né? Mas aqui eu tinha uma variável, agora eu tenho duas. Então, o gráfico é o conjunto desses pontos aqui, ó. As variáveis e o valor dessas variáveis, do par formado por essas variáveis. É esse conjunto que é o gráfico. Tá? Então, é um conjunto de pontos do R3, tal que o par xy percorre o domínio da minha função. Que nem aqui o x percorria o domínio, aqui esse par percorre o domínio. Isso aqui é o gráfico, tá? O gráfico analítico, digamos, né? O gráfico conjunto. Mas e o desenho dele? Olha, o desenho dele é assim, ó. O desenho dele é assim. Você tem que imaginar o seguinte, ó. A sua função
Conforme nós estamos observando aqui, a sua função de duas variáveis, nós estamos entendendo a nossa função assim, ó. Nós compreendemos a nossa função assim. Aqui está o plano XY, aqui está o plano XY, tá? Digamos que aqui seja o domínio da minha função, olha. Digamos que aqui é o domínio da minha função. Tá? Esse é o domínio da minha função. Tá bom? A minha função, ela pega pontos desse domínio e transforma aqui em pontos que estão na imagem. Que estão aqui na imagem da minha função. Tá? Digamos que aqui é o 0. Certo? Então, eu pego um ponto XY aqui, pego um ponto XY, aqui X, aqui Y, esse é um ponto XY, e a minha função vai transformar isso num ponto aqui que está na imagem. É isso que ela faz, tá?